Olá, amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje é um vídeo diferente do que eu tô acostumada a postar aqui, porque eu quero falar um pouco sobre a minha experiência de ter morado num apartamento alugado com a imobiliária, mas precisamente na saída dele, né? Como vocês sabem, eu me mudei recentemente e tive alguns probleminhas, algumas coisas chatas que eu passei na rescisão do contrato com a imobiliária lá do apartamento. Pra quem tá pensando em morar sozinho aí, saiba que pra alugar um apartamento na imobiliária é bem chatinho, tem várias coisas, muita burocracia. Uma dessas coisas é fiador, tá? Fiador, na minha imobiliária, na época lá, me pedia 2 fiadores. Se vocês ouvirem batida aí, me desculpem, meu vizinho de cima. Na imobiliária que eu fiz, que eu assinei contrato, eles me pediam 2 fiadores e cada um devia receber no mínimo 3 vezes o valor do aluguel comprovadamente, tá? Então, na época o aluguel era R$500, eles deviam receber comprovadamente R$1.500 cada um. Claro que existem outras regras para você ser fiador, tá? O que eu não vou lembrar agora, mas é realmente muito difícil achar alguém que se encaixe, nesses requisitos e esteja disponível, queira ser o seu fiador. Existem outras maneiras, de se conseguir assinar contratos, tipo caução, mas eu não recomendo caução, tá? A não ser que seja a sua única opção, mas eu não recomendo porque eles vão tentar ficar com esse dinheiro, tá? Por experiência própria, eu posso dizer assim pra vocês que eles vão tentar tirar dinheiro de você de qualquer jeito. Tenha isso em mente. Eu entendi isso da pior maneira possível, então eu decidi fazer esse vídeo baseado nos meus 3 anos vivendo lá no apartamento de imobiliária, pra você aí que tá pensando em alugar o seu primeiro apartamento. Bom, gente, assim que tiver tudo regularizado, você conseguiu o seu fiador, ou pagou o seu calção, certo? Tá tudo andando para você conseguir morar naquele apartamento. Eles vão te dar a vistoria, O que é a vistoria? É uma análise geral que um dos funcionários da imobiliária faz no apartamento, dizendo tudo o que ele tem, se as torneiras funcionam, se as tomadas funcionam, qual é a cor da parede, da pintura da parede, tudo ele vai escrever num papel. E eles vão te dar essa vistoria para você ir lá no apartamento ver se aquilo tudo que ele escreveu ali procede. Então vai aqui a minha primeira dica. Olhe atentamente todos os dados da vistoria. Quando eu fiz a vistoria no apartamento, eu vi que algumas coisas não batiam. Tipo, a torneira do banheiro, estava escrito na vistoria que ela se movia, mas ela nunca se moveu, tá? Eu tentei até às vezes virar ela pra ver se ela virava, ela realmente não virava e eu não forcei mais. Mas aquilo não ia afetar a minha vivência no apartamento, então eu assinei a vistoria como se ela fosse verdadeira, mesmo a torneira não virando. Realmente não afetou a minha vivência lá, mas esse meu modo de pensar foi muito errado. Então aqui vai a minha segunda dica. Anote tudo que tiver de diferente na vistoria que a imobiliária fez. E mais, se tiver alguma coisa que não foi relatada lá, anote também. No meu caso, havia alguns fios soltos na cozinha, assim, na parede da cozinha, que não estavam relatados na vistoria. Como eles anotam tudo, até a cor das tomadas, até quantas lâmpadas tem na casa, aqueles fios realmente deveriam ter sido anotados, mas eles não foram. Mas eu também não anotei, eu deixei pra lá. Então, minha dica é anote tudo. Graças a Deus aqueles fios não me deram problema, mas eles poderiam alegar que eu tinha mexido ali e tinha deixado os fios para fora. Como não estava na vistoria aqueles fios, eles poderiam muito bem me acusar de ter mexido ali. Depois de toda a chatice que eu passei lá na imobiliária, conversando com a minha tia, ela me disse o que ela fazia quando alugava um apartamento novo. Ela, além de anotar tudo que estava ali, que ela via, ela também tirava fotos e levava na imobiliária para eles assinarem, assim não teria problema nenhum mais pra frente. E com base nesse jeito dela, eu vou dar minha terceira dica. Fotografem as pinturas das paredes, principalmente contra a luz. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver, Mas, gente, é sério, isso é muito importante. Se eu tivesse feito isso
quando eu entrei no apartamento eu não tinha passado por tudo que eu passei na hora de sair. Todo o problema que eu passei foi exatamente com a pintura. Eu comprei a tinta, que não foi barato, tá? Porque no contrato eles especificam qual a cor da tinta e qual a marca da tinta. Então você tem que comprar exatamente o que está escrito no contrato. Eu comprei a tinta lá, eu paguei um pintor e na hora da vistoria de saída, que eles fazem uma vistoria antes de você sair, de entregar a chave, eles implicaram com a pintura do apartamento. Disseram que estava manchada e só iriam receber a chave se eu pintasse de novo. Eu falei pra ele que eu não estava entendendo e ele falou pra olhar contra a luz. Eu vou estar passando umas fotos aí pra vocês e isso que está circulado aí em vermelho são as tais manchas. Eu conversei com o pintor e ele me explicou que o cara estava completamente errado. Isso aí não são manchas, isso aí acontece porque a parede do apartamento não é completamente lisa. Ela não é emassada, não passaram aquela massa na parede para ela ficar lisinha. Então ela só tá tinta sobre tinta. Então como ela não é completamente lisa, algumas partes elas refletem mais a luz do que outras. Por isso que acontece isso. Não é porque a pintura está manchada, como eles disseram. Então eu fui lá na imobiliária com o pintor para falar com o manda-chuva e explicar o que tinha acontecido. E ele continuou afirmando que não estava manchada e eu teria que pintar de novo, senão eles não receberiam a chave. Não fazia sentido na minha cabeça isso tudo, até que eu lembrei que eles disponibilizavam um serviço de pintura, a própria imobiliária disponibilizava esse serviço. E eu fui procurar, né, saber quanto que era, e eles cobravam R$1.200 para pintura. E, gente, o meu apartamento era pequeno, era de um quarto só, sendo que a cozinha e o banheiro não precisavam pintar porque era de azulejo até o teto. Então, R$1.200 para um quarto e uma sala é muito dinheiro. Mas eles queriam me cansar até eu pagar esse dinheiro, porque nada me dava certeza de que se eu pintasse de novo eles iriam aceitar, mesmo porque o problema não era da pintura, era da parede, que ela não era lisa. Então eu poderia pintar de novo, gastar mais aquele dinheirão para eles chegarem e falarem que não aceitaria do mesmo jeito porque estava manchado. Resumindo, eu tive que pagar um advogado para entregar as chaves em juízo. Nisso não chegou a tanto porque eles aceitaram o acordo aceitaram, né, receber as chaves porque viram que daria ruim pro lado deles, mas, né, morreu aí um dinheiro com o advogado que não era necessário se eles tivessem aceitado desde o começo. Mas enfim, né, então deixo aí essa dica que é muito importante para você não passar o mesmo que eu passei. Ok, você fez a vistoria, assinou o contrato, já tá morando no apartamento e começaram a acontecer algumas coisas ali, alguns probleminhas que não estavam na vistoria e também não tinha como você saber antes. Pela minha experiência, novamente, o box do banheiro e a pia da cozinha, elas vazavam água. Então toda vez que eu tomava banho, o banheiro ficava cheio d'água. Toda vez que eu mexia na pia da cozinha, lavava a louça, a água escorria pela parede e molhava todo o chão. Então, lá vai a minha quarta dica. Avise a imobiliária sobre possíveis problemas. A culpa não era minha do box da pia estarem vazando, então eu não tinha obrigação nenhuma de arrumar. Se isso acontecer com você, avisa a imobiliária que ela vai repassar isso para o proprietário e ele vai mandar alguém para arrumar, ou ele vai pedir para você arrumar e abater o dinheiro que você gastou nessa arrumação no aluguel. Mas não arrume antes de falar com a imobiliária, ok? Porque se você arrumar antes e depois falar, eu gastei tanto dinheiro para arrumar, mas a gente não sabia disso e tal, eles podem falar assim e acabar que você gastou o seu dinheiro e eles não vão descontar isso no aluguel. Então repasse isso antes à imobiliária para não ter problema. Como era o meu primeiro apartamento, né, eu não tinha essas dicas, eu acabei arrumando sozinha. Eu não gastei muito dinheiro não, eu vou confessar, tá? Foi bem rapidinho, com uma cola de silicone, eu vedei tudo certinho, mas eu deveria ter comunicado isso, mas isso não me deu problema não. O problema que eu tive foi com a infiltração da janela do quarto. Isso, sim, eu devia ter repassado para a imobiliária. E eu não repassei. A janela do quarto, ela pegava a parede inteira, era uma janela enorme. E começou a infiltração na primeira chuva que deu.
Aí começou aquela coisa horrorosa de cair a tinta e tal, tava bem feio, e mesmo com a minha tia falando pra eu ir avisar a imobiliária, eu não avisei. Resumindo, chegou no final, né, na hora de sair, eu que tive que arrumar lá, tive que comprar um baldinho de massa pra amassar aquela parede, aquele pedaço todo da infiltração, que se eu tivesse falado com a imobiliária antes, eu não teria que ter gasto esse dinheiro com um potinho de massa pra amassar, né? Mas aí fui trouxa. Vale ressaltar outra coisa aqui, gente, que se você acabar quebrando uma janela que estava rachada, estava na vistoria, você não tem que pagar por ela, tá? Lá eu vou mostrar aí um vídeo pra vocês, vai estar passando aí um vídeo de um vitral que tinha lá no quarto. Ele estava todo rachado e isso estava na vistoria que eles fizeram. E o pintor, quando foi arrumar, né, a infiltração ali da janela do quarto, ele foi limpar depois, acabou esbarrando naquele vidro e quebrou, fazendo cair um pedaço daquele vitral lá na rua. Isso poderia acarretar um problema muito mais sério, poderia ter machucado alguém, né? Sorte que foi de madrugada, caiu e ninguém se machucou, graças a Deus, mas aquilo poderia sim ter acarretado um problema muito maior, tá? Então eles deviam ter trocado esse vitral antes de colocar aí o apartamento para alugar. Então não foi culpa minha, realmente não foi culpa do pintor. Aquele vidro estava todo rachado, poderia ter sido um pássaro encostado ali e o vidro ia cair. Então, realmente eles tentaram me fazer pagar por esse vidro, que seria muito caro, porque aquele vidro aqui não se encontra muito fácil, aquela cor, naquela textura. Então, falando com a advogada, eu consegui que eles não me cobrassem esse vidro. Realmente não foi culpa minha. Então, se tiver alguma coisa aí, ou você insiste para eles retirarem aquele vidro, trocarem aquele vidro rachado, porque, gente, vai acontecer uma hora ou outra, se o vidro tá rachado, assim como o meu vidro tava, uma hora ou outra ele vai cair e ele vai dar problema. A quinta e última dica é para ressaltar aquilo que eu falei no começo. Fique atento, eles querem o seu dinheiro. Eu digo isso porque várias e várias vezes eu tive a confirmação disso, começando no segundo mês, que já começou a me dar problema. No primeiro mês foi mil maravilhas e tal, eu recebi o meu boleto de aluguel por e-mail. Já no segundo mês, já estava lá terminando o primeiro mês, para começar o segundo mês, eles já deviam ter mandado meu boleto. E eles não mandaram. Eu liguei, falei com a mesma atendente para conseguir falar com a pessoa que me mandava o e-mail. E nada. Uma vez eu consegui. Tava prestes a vencer o meu boleto e eu consegui. Eu não consegui ir lá, gente, porque nessa época eu trabalhava em horário comercial de 8 às 6, então eu não conseguia sair para ir lá porque era longe no meu horário de almoço. Eu não conseguiria fazer, né, ir lá e resolver esse problema. Então eu liguei. Consegui falar com o moço e ele falou: "Não, fica tranquila que eu vou mandar pra você", e tal. E não mandou. E por causa disso eu tive que pagar R$100 de multa, tá? E eu fui, né, lá depois pra resolver essa questão, porque realmente não foi culpa minha, não me mandaram o boleto. E eles disseram que estava escrito no contrato que se eu não recebesse eu teria que ir lá. Mesmo explicando que eu trabalhava e não conseguiria ir lá e tal, não quer saber. Tá no contrato? Aí você tem que se virar. Mas realmente, eu não tinha mais o que fazer se estava escrito no contrato. Eu acabei pagando aí R$100 de multa. Então, uma dica extra aí, leia atentamente o contrato, tá, gente? Eu nem precisava falar isso, mas leia atentamente o contrato, porque se tá no contrato, você não tem muito o que fazer. Outra coisa foi que a partir do terceiro mês, o boleto de condomínio e aluguel vieram separados. Até o segundo mês, os boletos eram juntos, eu pagava tudo num boleto só. A partir do terceiro mês, eu pagava separado. Nisso, eu ia lá no negócio do condomínio, pagava o condomínio, e eles sempre me avisavam: ó, a gente não tem o seu pagamento do segundo mês. Eu falei: não, eu paguei, ainda era o boleto junto e eu paguei junto. Ah, então você tem que ir lá na imobiliária para eles repassarem esse valor pra gente. E sempre quando eu ia pagar lá, eles falavam a mesma coisa, que não tinha recebido e que eu teria que pagar. Nisso eu fui lá na imobiliária para resolver mais esse abacaxi e eles falaram que eu devia provar que eu tinha pago. Então, mais uma dica extra aí, guarde todos os comprovantes
todos os boletos que você pagou referente ao apartamento, tá? Se eu não tivesse todos os comprovantes, eu teria que pagar de novo o condomínio do segundo mês. Então, como eu tinha todos os comprovantes, eu consegui provar, tá? E eu não paguei, graças a Deus. Senão eles teriam tirado mais esse dinheiro de mim. Mas não foi só uma vez que eu tive que provar isso, tá? Eu tive que provar isso 2 vezes, porque eles não repassaram o dinheiro do condomínio. Então aí, fique atento nisso, tá? Algumas outras coisinhas que às vezes vinha no boleto, uma vez aí uns centavinhos a mais que não foi especificado o que era, mesmo perguntando-lhes, eu falei que ia falar com o advogado sobre aquilo e eles retiraram aqueles centavinhos. Não me explicaram o que era, mas eles retiraram. Então, ó, fica atento a tudo, porque eles vão tentar tirar o seu dinheiro de qualquer maneira. E é isso, gente. As dicas foram essas. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero mesmo de coração, porque eu não quero que ninguém passe o mesmo que eu passei. É muito chato. Agora eu tô morando numa casa. Aqui é direto com o proprietário. Então, se você for alugar alguma coisa e tiver a opção de fazer o contrato diretamente com o proprietário, faça com o proprietário, porque pula muita burocracia de imobiliária, tá? Normalmente é caução, mas é bem mais tranquilo você ir direto com o proprietário do que imobiliária, tá? Eu tô gostando muito dessa casa e eu tô fazendo valer todas essas dicas que eu estou falando pra vocês. Sempre quando dá algum probleminha, aqui já deu problema tipo umas 3 vezes com a descarga, eu falo com o proprietário, ele manda alguém aqui pra arrumar. Tá tudo tranquilo e eu espero que seja tranquilo também pra vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, levanta esse dedão aí, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal se não for inscrito, ok? Um beijo e até a próxima!